Bom dia, alunos. A nossa aula hoje é sobre a diferença entre peso e massa. Para isso, eu preciso que vocês abram a página 15 do seu livro didático. E logo aí na página 15 do seu livro didático, pede para a gente ler essa tirinha aí, ó. E o John fala assim para o Garfield: "Você está muito gordo." E o Garfield pensa: "Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem?" "Falou." "Ei, aonde você vai?" "A um planeta cuja gravidade seja menor." Então, quando a gente escuta que a gente precisa perder peso, a gente pensa que a gente precisa fazer uma dieta, né? E diminuir o volume no nosso corpo. Mas nós já vimos que o nosso corpo, ele é massa, né? Ele é matéria. Então, na ciência, peso e massa vão possuir conceitos diferentes. Muitas vezes no nosso cotidiano, quando alguém fala com você, você tem que perder peso, você entende o que a pessoa quer dizer. Ou se a pessoa fala, você tem que ganhar peso, você também entende. Mas na ciência, essa fala está incorreta. A pessoa deveria dizer, você tem que perder massa, ou você tem que ganhar massa, tá? E agora, aqui dentro do nosso livro, nós vamos ver a diferença entre esses dois conceitos. Nós vamos entender o que é peso e o que é massa, tá certo? E voltando à tirinha, será que se Garfield fosse para um outro planeta, ele realmente perderia peso? O que vocês acham? Pensa aí. Bom, se ele fosse para um outro planeta, onde a força gravitacional desse planeta fosse menor do que a Terra, com certeza ele perderia peso, né? Mas se ele fosse para um planeta onde a força gravitacional é maior do que a força gravitacional da Terra, na verdade ele ganharia peso. Por quê? Porque esse peso ele está relacionado com uma maior ou uma menor ação dessa força gravitacional, tá certo? Então, o peso ele vai ser uma força que vai ser medida através da atração desse corpo em relação ao centro do planeta, tá? De qualquer planeta que ele tiver, tanto que o Garfield tá indo buscar algum lugar que tem uma gravidade menor, né? Ele só não pode ir para onde tem uma gravidade maior. Então, peso vai ser o que eu falei, uma força que vai atrair os corpos para a superfície da Terra, uma força invisível que a gente não vê, que a gente nem sente. Na verdade, você não sente essa força te puxando para a superfície da Terra. Mas é o que Garfield disse. O peso vai variar de acordo com o valor da gravidade. Se ele for para um planeta onde a gravidade é menor, ele perde peso. Se ele for para um planeta onde a gravidade é maior, ele vai ganhar peso. E cada planeta, cada satélite, cada astro do sistema solar vai ter uma força gravitacional diferente. E aí, os objetos vão ter pesos diferentes de acordo com o local que eles estão. Tá certo? E massa? Massa é a quantidade de matéria que forma um corpo, né? Então, quando nós falamos que a pessoa pesa 50 quilos, na verdade nós estamos dizendo que ela tem 50 quilos de massa, tá certo? Então, no dia a dia a gente entende, mas na ciência, aqui nesse estudo, nós vamos diferenciar esses conceitos e nós vamos utilizar esses conceitos
da forma mais correta possível. Tudo bem? Então, a sua massa, ela sempre é a mesma, independente do lugar onde você estiver. Então, se você tem 50 quilos de massa aqui na Terra, você vai ter 50 quilos de massa na Lua, você vai ter 50 quilos de massa em Júpiter, 50 quilos de massa em qualquer lugar do universo, dentro do sistema solar, em outro sistema, tá? Em qualquer lugar, a sua massa vai ser a sua massa. Ela não vai ter variação. O que vai variar vai ser o quê? A aceleração da gravidade em conjunto com essa massa, que aí sim vai formar o seu peso, tá certo? Então, para tentar definir melhor o peso, nós temos que lembrar da segunda lei de Newton, onde ele fala que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa vezes a aceleração por ele adquirida, né? Então, a massa daquele produto, ela vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é a força resultante, é o peso. Então, essa força resultante, ela está relacionada com essa aceleração gravitacional, tá certo? Então, a força gravitacional é essa aceleração que faz, por exemplo, quando eu jogo uma pedra para cima, trazer ela para baixo. Se eu jogar uma pedra para cima e se eu jogar uma folha de papel para cima, quem vai cair primeiro? Anota aí no papelzinho para mim, quem vai cair primeiro? Daqui a pouco eu vou responder para vocês quem vai cair primeiro, tá certo? Então, para recapitular, o peso será proporcional à força gravitacional que ele está submetido, tá? Então, para eu conseguir medir peso, eu tenho que saber a força gravitacional e tenho que saber a massa. E aí é onde nós vamos afirmar, segundo a segunda lei de Newton, que essa força gravitacional produz, né, uma velocidade, produz uma variação nessa velocidade de qualquer corpo, dependendo da força gravitacional. Então, para eu conseguir medir o peso, eu tenho que conhecer a força gravitacional e a massa de um corpo. Então, para eu saber o peso da pedra que eu joguei para cima e o peso da folha de papel, eu vou ter que fazer essa relação. A massa da pedra vezes a aceleração da gravidade, a massa da folha de papel vezes a aceleração da gravidade. Só que eu vou ter que ainda levar em conta outras coisas. Então, olha aqui, ó. Aceleração gravitacional. Vamos falar mais um pouquinho sobre a aceleração gravitacional. O que é essa aceleração gravitacional, afinal de contas? Então, nós já sabemos que ao redor da Terra... Desculpa, pessoal. Nós já sabemos que ao redor da Terra existe um campo gravitacional, não é verdade? E é esse campo gravitacional até que faz com que a Terra consiga atrair outros objetos, outros corpos para o centro dela. E isso faz com que ela ganhe massa e não peso, ela ganha massa, ela aumenta o seu volume, tá certo? Então, esses corpos celestes, eles estão viajando ali, ó. Vamos pensar em uma pedrinha, em um meteoro, ele está ali viajando pelo espaço, né? Voltando à primeira lei de Newton lá, né? Um objeto tende a se manter em movimento até que uma força modifique esse movimento, né? Primeira lei de Newton aí. Então, essa pedrinha tá lá, ó, viajando no espaço, né?
de forma retilínea, mantendo a mesma velocidade, uma velocidade constante. Lembra? Só que aí ela entra no campo gravitacional da Terra. O que acontece? A força gravitacional da Terra começa a atrair aquela pedra, aquela rocha, aquele pequeno astro que está no espaço. Então, houve uma modificação, né, na trajetória daquele corpo. Ele entra no campo gravitacional e à medida que ele entra no campo gravitacional, ele começa a sofrer a variação na velocidade. Lembra que ele estava numa velocidade constante? Pois é, ele deixa aquela velocidade constante e ele acaba adquirindo uma aceleração por causa da força gravitacional. É essa aceleração que a gente chama de aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade, tá certo? E a força gravitacional que a Terra ou qualquer outro astro exerce sobre um corpo, né, também vai ser conhecida como força-peso, tá certo? Então, isso aí é o peso. Esse é o peso que a gente tanto fala, né? Então, é essa aceleração com que um corpo é atraído para o centro da Terra ou de qualquer outro astro. E isso nós vamos chamar também de força-peso, tá certo? E a gente pode medir esse peso, essa força-peso, essa aceleração gravitacional através dessa equaçãozinha. Então, peso ou força-peso é igual a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. O G aqui, ó, significa aceleração da gravidade. Tá certo? Então, vou relembrar. P aqui, meu mouse tá ruim, aqui. P aqui é força-peso. A força-peso, ela vai ser sempre igual à massa do objeto multiplicado pela aceleração da gravidade. Ou seja, aquela medida de gravidade que aquele astro tem, que pode ser diferente, que vai ser diferente aqui na Terra quanto na Lua. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos para a frente. Aí, no fim da página 15 de vocês, primeiro, os últimos parágrafos aí, tem assim, ó. Voltando à situação descrita na tirinha, podemos imaginar uma situação impossível, na qual o Garfield viaja para a Lua. Como esse astro tem uma aceleração gravitacional bem menor do que a aceleração gravitacional da Terra, seu peso diminuirá, mas a sua massa não vai sofrer alteração. Vamos considerar que a massa do gato é igual a 6 quilos. Vamos aqui colocar 6 quilos para o Garfield, porque como diz John, ele precisa perder não mais peso, né? Nós vamos falar agora que ele precisa perder massa, tá? Então, a massa dele indo para a Lua, ficando na Terra, vai continuar a mesma. A massa não tem alteração, 6 quilos. E que ela sofrerá alteração durante essa viagem. Calculando o peso do Garfield na Terra e na Lua, sem os trajes espaciais, sem nenhum outro objeto, tá? Como que ficaria esse cálculo? Então, primeiro eu tenho que saber o valor da aceleração gravitacional na Terra. Então, essa aceleração